Meus amigos e amigas do Facebook e também no meu canal YouTube A Voz de Sairé. Hoje, na reportagem especial, vamos conversar um pouco com o professor José Hernani Souto Andrade. Ele tem 79 anos e nós temos uma grande alegria de poder conversar com ele hoje, fazendo essa reportagem, porque ele tem muito a ver com a história de Sairé. Ele é um dos fundadores do município de Sairé. E nós vamos saber dessa história, saber das suas experiências e das suas contribuições para que Sairé pudesse ser o município que é hoje. Professor José Hernani Souto Andrade, muito obrigado por me receber e poder... A satisfação é toda minha. ...trocar algumas ideias aqui nesse programa, que tem esse objetivo de homenagear aquelas pessoas que muito contribuíram e que têm contribuído muito com Sairé. E o professor tem sido essa pessoa que apresentou muita contribuição para Sairé. É verdade que o senhor foi o primeiro diretor do Colégio Municipal São Miguel? É verdade. O Nasci, que era meu irmão, como prefeito, resolveu fundar um ginásio em Sairé, não é? E eu era professor no Recife e então eu passei um ano com o primeiro diretor do ginásio de Sairé. Ginásio Sairé, naquela época chamava-se ginásio. Era. Agora, o professor Hernani nasceu aqui em Sairé? Não, eventualmente eu nasci em Gravatá. Meu pai estava passando um período em Gravatá e eu nasci na Rua do Cruzeiro 107, não é? A 2 de janeiro de 39. 39, né? Foi. 3 anos depois ele voltou para aqui, para a Fazenda Sapucaia. Fazenda Sapucaia. E eu fiquei aqui, não é? Até 1953, quando, forçado pelas circunstâncias, havia pouco ginásio no interior, Caruaru, Vitória, Limoeiro, só que tinha ginásio. Eu fui interno e depois morei em hotel em Caruaru e daí por diante fui para o Recife fazer o clássico. O clássico? Foi. E o clássico significa o quê? O clássico o curso médio. O curso médio. Hoje seria ensino médio aqui? Os 3 anos. Os 3 anos de ensino médio. Depois do ginasial na época, do fundamental, parece que era. O clássico ia ao pessoal que era fraco em matemática, para fazer direito, licenciatura, etc, etc. E o científico era mais para o pessoal que gostava de matemática. E aí o professor enveredou pela academia, não é? Foi. Eu fiz o curso de Ciências Sociais, não é? Depois eu pensei que a ditadura ia ser pior do que foi. Eu consegui fazer o de direito. O de direito. Porque eu digo, a coisa vai esquentar e eu, como advogado, me defendo. Só exerci a advocacia por 1 ano. Depois eu fiz o curso de História, a licenciatura de História na Católica. No caso, sempre ensinei História. Sempre estudei História. Só hoje tem três faculdades? Muito bem. Agora, eu fui informado que o senhor, na administração do governo Onassi Souto Andrade, que era seu irmão, o senhor era a pessoa pensante daquele grupo, daquela época, que pensou muita coisa para Sairé no âmbito da educação. É verdade? Nem tanto,
Nem tanto, há um certo exagero nisso aí. Na parte da fundação e da educação, eu dei as injeções, que é muito ruim esse negócio de sair para estudar fora. Hoje é fácil. O neto de eu nasci, sai de manhã, vai assistir aula de direito em Caruaru e almoça aqui. Naquele tempo não era possível. Não é? Eu dei muita corda para fundar o ginásio em Sairé. E quais eram as dificuldades da época para se criar um ginásio aqui? Era, primeiro, o professor, né? E teve muita ajuda dos frades de Camusim. O bispo Dom Paulo Cardoso foi professor aqui. O bispo de Maceió, o arcebispo de Maceió foi professor aqui, não é? E ficava se contratando gente de Bezerros, era muito difícil. Ô professor, quer dizer, só repetindo, eu não sabia, quer dizer que Dom Paulo Cardoso foi professor. Foi professor aqui em Sairé. Foi. Do ginásio, do colégio hoje, Colégio São Miguel. E também o arcebispo. O Muniz, que é arcebispo de Maceió hoje em dia. O arcebispo de Maceió foi professor também aqui. Foi também. Do Colégio São Miguel. Na época chamava-se Ginásio São Miguel. Era de matemática e parece que Dom Paulo era de inglês. De inglês. Era. E essa escola formou gerações, né? Exato. Inclusive você, não é? Inclusive eu. Que surgiu. Eu acho que... O que é que se pensou naquele momento? Porque eu admiro até hoje Onassis Soltando. Eu sempre admirei. E eu tive o prazer de conhecê-lo, de conversar com ele em alguns momentos. Eu continuo sendo um admirador dele, né? Porque ele pensou Sairé para o futuro. Ele não pensou Sairé só para aquele momento. A maternidade. Quantas pessoas não nasceram em Sairé? Não foram acolhidas e são ainda até hoje, né? Foi fundada como maternidade, não é? Depois, hoje, não sei se é uma unidade mista. Unidade mista. Unidade mista, né? Então é um pensamento bem à frente daquele momento. Bem à frente, né? Era muito difícil. Existiam poucos estudantes. 3 de seu Diniz, um professor George que terminou aqui, não é? Que era do seminário de Olinda, Afro e Danda em Barreiros, e Luiz Peixoto, de Zé Peixoto, que é uma figura que marcou muito aqui com o cartório, não é? Havia poucos estudantes. Não tinha como ir. Você ou ia interno, ou em casa de parente, ou para a pensão, a famosa pensão. Ô professor Hernani, na época do prefeito Onassis Soltando Andrade, que o senhor estava dentro da administração, vocês conseguiram fazer um convênio com a universidade? Foi, ele fez com um CRUTAC, centro não sei o que trouxe para Sairé médico, dentista e outras atividades. Eu fui informado que o senhor foi essa ponte com a universidade? Não. Foi eu nasci através do deputado então José Soares, doutor Deda de Gravatá. Gravatá. Doutor Deda,
e que tinha a Genô Peixoto, que era da universidade, arrumaram e veio isso aqui. Não, quer dizer, essa ponte aí não foi feita pelo professor Hernani, não. Não. Agora, o senhor conseguiu fazer muitas pontes aqui de Sairé com o Estado, com relação a essa questão da educação. O senhor foi responsável por Algumas pinguelas. muitas coisas aqui que aconteceram, né? Algumas pinguelas. O ginásio São Miguel é um exemplo, né? Foi. O senhor teve que ficar no primeiro ano como o diretor, porque eu acho que no primeiro momento foi muito difícil, né? Era difícil. Os alunos também eram poucos, né? Eram poucos. Né? E havia dificuldade de quem morava no sítio e assistir aula de noite, não é? Começou como um noturno. Muito bem. E o senhor que viu Sairé nascer, né? O senhor e a sua família são os fundadores de Sairé, essa aqui é a verdade. E como é que o senhor avalia a história de Sairé nesses últimos 50 anos? Nesses últimos 50 anos, eu acho que aconteceu com Sairé o que aconteceu com a maioria do Brasil. Ou seja, o progresso trouxe vantagens e desvantagens. Por exemplo, a erradicação do café, para mim, foi tremendamente negativo. Em 1966, numa política para o Nordeste, houve a erradicação do café. A erradicação do café. Dizia-se que eram sítios velhos, não sei o quê. Incrivelmente, era financiado por um banco particular. Esse mistério eu nunca descobri, né? E a estrutura do município se colocava do distrito, então, do município já. Em 66 já era município. Não é? E se montava no café. De repente veio a pecuária, nada contra a pecuária, mas desapareceu o sítio, o morador, é um fenômeno nacional, o morador, e começaram os pequenos sítios, os médios sítios, a serem vendidos aos chamados doutores do Recife, que eram pessoas que muitas vezes queriam apenas reserva de capital. E aí vem a história do maracujá, da laranja, a fábrica de Bonito da Maguari, que incentivou muito. Depois... É verdade que a fábrica da Maguari viria inicialmente ser instalada em Sairé? Ou isso é mito? Eu não sei, não. Sinceramente, eu não. Não existe. É a primeira vez a primeira vez que eu estou ouvindo falar nisso aí. Ok. Ô professor, e como é que era a questão da cultura aqui, da música, da dança, das artes, enfim? Tinha uma banda de música muito antiga, da década de 20 mais ou menos, e existe um retrato muito significativo, não sei se no museu, onde estava o pai de Rufino, não é? Muito jovem. Essa música animava muito Hoje as bandas de música foram substituídas nas festas por carros de som.
carro de som, né? Carro de som. Quer dizer, Sairé tinha um celeiro, né, de bons artistas. Bons artistas. O maestro, o professor Idalino, que é a rua principal ali do centro, era um maestro de música, inclusive. Muito bem. E o professor Hernani também participava, era músico? Não. Matemática e música eu nunca consegui. Matemática e música. E esses celulares modernos E os celulares modernos. também. Por sinal, com essa tecnologia moderna, está trazendo muitos problemas, né? Muitos problemas. Porque as pessoas não estão mais conversando, ninguém conhece mais as experiências das outras pessoas. Há um silêncio absoluto e isso vai trazer consequências, a meu ver, desastrosas para o futuro. A sensação, por exemplo, de madrugada no carnaval, nas festas de São Miguel, da vila ser acordada por uma banda de música, com trombone e tudo, era sensacional. Marcou muito a minha infância. Marcou a infância, né? E coisas tão boas que aconteceram no passado, hoje a gente não vê mais, né? Não vê mais. Por quê, professor? O que aconteceu? O progresso tem seus preços, né? Ele, por exemplo, em Bizeus está sem banda de música. Bizeus está sem banda de música. E a festa de 31 de dezembro era centrada no coreto. Hoje é em carro de som, né? Nada contra o carro de som, mas é uma mudança radical, né? Madrugada. Agora, essa mudança radical aconteceu também na intelectualidade? Hoje você já tem um bando de gente, graças ao ginásio, ao Colégio São Miguel hoje, que fez curso em Caruaru, fez curso em Recife, fez curso, essa coisa toda, e você, inclusive, é um desses casos, né? E elevou um pouco, já não se precisa mais de importar tantos professores. Entendo. Agora, professor, eu vejo que eu fui aluno do São Miguel por muitos anos e eu via um jeito de administrar aquele educandário, né? Tinha uma certa tradição e eu percebo que, com o passar do tempo, muitas coisas que eram assim bem tradicionais do São Miguel deixaram de acontecer. E, a meu ver, isso não fez com que eu elevasse o nível, né, do Colégio São Miguel. Mas eu estou falando aqui como ex-aluno daquele educandário, né? Qual é a visão que o senhor tem hoje do São Miguel quando observa toda a história, toda a construção? Eu não diria que tenho autoridade para fazer. Eu tenho a impressão que com São Miguel aconteceu com várias instituições a modernidade, a contemporaneidade, criou mudanças de atitudes, não é? O senhor tem observado também isso em outras instituições? Sim. Colégios tradicionais que fecharam em Recife, não é? O Nóbrega, o Marista do Centro, o Vera Cruz, não é? São colégios tradicionais que fecharam.
Hoje tem a internet interferindo, o papel do professor mudou, não é? Do aluno mudou, não é? Enfim, o próprio individualismo fez mudanças, não é? E hoje essas mudanças têm provocado aí questionamentos, né? A Questionamentos. própria sociedade que queria tantas mudanças, transformações, ela hoje também está fazendo uma reflexão, né? O que é que significa essas transformações todas? Quais os pontos positivos de tudo isso, né? Exato. Os negativos. Exato. Porque hoje há uma liberdade, né? O Liberdade construtivismo, não sei o quê. E outra coisa, o acesso à informação, eu não diria do conhecimento, a informação, o Google tem tudo, né? Então, quando o professor entra na sala de aula, ele era o centro de tudo, não é? Hoje, ele pode ser contestado na internet, né? É o que a gente tem observado, né? É o que a gente tem observado muito por aí. Né? Aquele professor autoridade Não tem. Ele pode ser autoridade e deve ser no conhecimento. Mas perdeu muita autoridade em virtude dessa forma atual de comunicação que é. Agora, essa informação que era difícil na época, uma das dificuldades era o livro. O livro, o Onassis fundou dentro do ginásio a biblioteca do ginásio, Biblioteca Julieta Barros Pereira. Por sinal, essa biblioteca Julieta Barros, depois tiraram o nome mudaram o nome. Foi. Pois é um absurdo isso até, né? Porque Julieta foi uma professora. Sim. Quantas pessoas não foram formadas pela professora Julieta? Foi. Inclusive Veinha e a Delice, eu e Defonso, que era filho dela, que morreu como promotor do Recife. Pois é, quer dizer, aí retira o nome dessa professora e coloca o nome de uma outra pessoa que nunca foi professora, que não sei nem se sabia ler, não sei nem se a pessoa sabia ler, eu não sei, não conheço a história, mas eu acho que foi um fato realmente que entristece. Quando havia uma homenagem àquela professora e hoje não tem mais, né? De uma pessoa que foi tão importante na história. Exato. Professor, como é que o senhor vê Sairé hoje? Sairé hoje, eu não diria que está pior ou melhor do que na década de 50. Acompanhou, em parte, as venturas e desventuras do processo. Me parece que a violência já chegou aqui também, a droga já chegou aqui também, não é? Perdeu-se um pouco daquela solidariedade que havia na comunidade, em função da televisão, da própria segurança, não sei. Me parece que as pessoas temem até sair de noite, chegar tarde. Há uma preocupação, por exemplo, esse caso do lixo é padrão no Brasil. É a única cidade que você entra e na entrada não tem barreiras com lixo. Inclusive Recife tem, Salvador tem, dizem que Brasília tem. Na entrada, a barreira com lixo. Você, nesse ponto, melhorou muito.
Nessa questão do meio ambiente, Sairé está de parabéns. Parabéns. E qual é a sua mensagem para essa juventude? Né? Porque eu fico imaginando assim, na década de 70, o senhor trabalhou muito com um grupo de pessoas pensando na juventude, né? Naquela juventude daquele momento e da juventude do futuro. O professor Hernando é um que trabalhou muito aqui em Sairé. E muita gente diz isso. Muitas pessoas dizem a mim, olha, o professor Hernando foi muito importante. E até foi também uma pessoa que deu um exemplo. Foi seguido por muita gente como modelo, porque a ousadia de sair daqui de Sairé, ir para uma outra cidade, investir no conhecimento, e depois trazer um pouco desse conhecimento para compartilhar com as pessoas do dia a dia, não é? Então, qual o conselho que o senhor daria hoje para essa juventude que está nos assistindo agora, principalmente esse povo querido de Sairé, para que eles possam pensar no melhor? Eu acho que uma posição de equilíbrio. A gente está vivendo a era das controvérsias, do radicalismo político, religioso, etc. Essa coisa traz. Eu acho que uma posição a se assumir é não ser tão pessimista que se suicide, nem ser tão otimista para entender que após as eleições de outubro está salva a pátria. Eu acho que muita coisa precisa ser feita, muita coisa, e que compensa você ser honesto e até otimista um pouco. Muito bem. Estamos na semana chamada Semana Santa, né? Semana Santa. Estamos no mês de março. Hoje é dia 27, não é? 27 de março. 27 de março de 2018. Estamos aqui nessa casa chamada Casa de São Onassi. Até hoje se fala assim, né? O chalé do Major João Pessoa. Era o chalé do Major João Pessoa. Era. Muito bem. O que é que o senhor espera para Sairé nos próximos 10 anos? Eu acho que Sairé, acontecerá em Sairé o que aconteceu com o Brasil. Essa desoneração, não é? O ovo desonerou, não é? Legal, social, política, chegará em Sairé, se é que não chegou. Mas eu acho que tem conserto. Tem conserto, né? Tem conserto. E o senhor tem muito conhecimento aqui em Sairé, interage muito bem. Sim. Eu nunca passei 6 meses sem vir em Sairé. Sempre tem participado muito e ultimamente tem se dedicado a conhecer um pouco mais. O que é que nós podemos esperar acontecer aqui em Sairé nos próximos 10, 15 anos? O que acontecer no resto do Brasil? Eu acho que Sairé não existe isolado do Brasil. Então a gente fica na dependência das questões nacionais. Nem ser tão otimista que acho que dentro de 2 anos a gente nadará na bonança, nem tão pessimista a ponto de se suicidar. Muito bem, muito bem. Professor, na sua visão, o que é que falta se fazer em Sairé para que a gente pudesse deixar bem registrado o passado histórico do nosso município?
prestigiar e institucionalizar o museu. Eu tenho muito medo que um museu, numa futura administração, simplesmente feche. Uma administração que diga 3 pessoas aí tá demais. Feche. Eu acho que o museu é muito importante, como era muito importante a academia que a gente pretendia fundar. Eu participo. Muito bem. Professor, quero muito lhe agradecer. Eu que lhe agradeço. Nessa entrevista. Eu lhe agradeço. Ficamos felizes de poder. E você fica à vontade para fazer uma edição aí. O que não convier e o que não prestar, você pode cortar. Não vai ser feita nenhuma edição aqui, porque ficou muito bom. Foi. Eu não sei se passando do tempo. Mas ficou ótimo, tá muito bom, maravilhoso. Eu quero muito lhe agradecer. Mas está de pé aquele convite lá para ir para Recife, sim. tomar o café. Com bolacha. Com bolacha. Está de pé o convite. É. Muito obrigado. Você tem meu telefone, eu tenho o seu. Muito bem. O número. Avise com antecedência. Muito bem. Olhe. Muito bem. Eu vou lá. Meus amigos e amigas, nós conversamos com o professor José Hernando Souto Andrade, um professor muito conhecido, que viu Sairé nascer, que ajudou Sairé a se desenvolver para que Sairé pudesse ser o que é hoje. Uma pessoa muito, muito querida de todos nós sairenses. E nós, com essas experiências que ouvimos, com essa reflexão que ele faz com muita propriedade, a gente encerra o programa de hoje. Na próxima semana teremos mais uma reportagem especial. Até lá. Muito obrigado a você que assistiu esta matéria, a este documentário. Esperamos que você possa compartilhar para que muitas pessoas tenham acesso a toda essa temática tratada. Em breve nos encontraremos.